nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre criação de vistas, né? Aqui na barra do navegador, nós temos várias possibilidades do que nós chamamos de vistas e as suas várias formas de visualização e edição, né? Nós vamos ver aqui no módulo 1 como a gente cria cada uma dessas vistas, que inclui vistas da planta de piso, da planta de forro, do 3D, as suas elevações do seu corte e também aquilo que a gente chama de vistas de desenho ou de legendas também, que são possíveis de ser criadas aqui na barra do navegador. Cada uma dessas vistas, ela se comporta de forma totalmente diferente em relação às edições de visualização, inclusive em relação à escala, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3D e o meu 3D está na escala 1:100, né? Aqui ele colocou até mesmo no 3D a escala. Se eu passo para a planta do primeiro pavimento, na barra do navegador, eu vou ver que ela está na escala 1:50. Essa planta de primeiro pavimento é a planta onde coloco as cotas gerais das alvenarias e onde eu defini um padrão de cor diferenciado, de modo que fique mais didático a visualização. E, ao mesmo tempo, na planta do primeiro pavimento layout, eu posso ter aqui uma planta menorzinha, na escala 1:100, onde eu vou adotar outros padrões de representação, por exemplo, que não precisam de cotas. Eu só quero mesmo que o layout fique aparecendo um pouco mais pequeno, numa escala menor, com as vistas e os cortes necessários para uso e impressão dessa planta específica. Então, cada uma delas tem as suas propriedades, tanto de cor, por exemplo, eu posso trocar aqui as opções de gráficos para realista, ele vai mudar o padrão de cor, né? Linha oculta, ele vai ficar em preto e branco, e essa alteração não altera aquilo que eu já tenho na minha outra vista. Então, é por isso que nós criamos esse módulo, para que vocês possam observar essas distinções de configurações entre as diferentes vistas, cortes, elevações, e que uns independem do outro. Por isso é importante vocês ficarem ligadinhos nisso. Vamos começar pelas vistas do 3D. A mesma coisa acontece aqui, pessoal. Eu tenho 3D, que em qualquer template vai aparecer aqui, tá bom? Vista 3D, e eu vou conseguir ativar tanto por aqui, dando 2 cliques vai ficar em negrito, ou por essa casinha aqui de cima. Bom, quando eu gero uma vista a partir do 3D, eu preciso escolher posicionar, né, a visualização do meu 3D aonde eu desejo. Então, se eu quero que na impressão meu 3D apareça dessa forma, nessa posição, eu preciso pausar aqui, né, e deixar quietinho essa vista. Eu posso, inclusive, renomear, clicando com o botão direito, eu posso vir aqui em renomear e colocar, de repente, 3D vista 1. Beleza? Ah, professora, mas eu nunca mais vou poder mexer? Não, se você mexer, ela também vai ser alterada na prancha de impressão. Então, a posição que você deixar o seu 3D é a posição da janela que vai sair lá na prancha de impressão. Agora aqui, se nós quisermos trabalhar primeiro, né, antes de mexer e tal, poder mover e ajeitar o 3D para visualização do projeto, a gente vai ficar rotacionando muito. Então, por isso, é legal que vocês tenham duas, uma vista duplicada. Clicando com o botão direito, duplicar vista, vocês vão ter aqui uma outra vista, que vocês podem chamar de vista 2, né? Vista 1 copiar ou vista 2. Que aí, por exemplo, vocês podem deixar essa vista 1 na posição desejada para impressão, por exemplo, aqui, né? Que no caso esse projeto a gente estava trabalhando somente a parte de cima da casa, né? Que é independente da parte de baixo. Então, pode cortar, por exemplo, a parte de baixo, deixar só essa visualização. Ligar aqui sol, por exemplo, para fazer sombreamento, né? Que a gente ativa aqui na barra inferior, né? As sombras estão ativadas. Ou a gente pode mudar do padrão realista para o padrão sombreado, né? Fazer as edições necessárias, mudar a escala, o que for necessário. E aqui na vista 2, a gente pode continuar trabalhando, rotacionar, visualizar aquilo que precisa enquanto o projeto é editado e sem problema de alterar a vista 1, que já está preparada para impressão.
Agora vamos lá. E se eu não quiser, professora, imprimir desse jeito? E se eu quiser criar alguns recortes? Se eu quiser, por exemplo, não mostrar algumas coisas nessa impressão, né? Aí a gente vai trabalhar na barra de propriedades, como a gente trabalha aqui. Por exemplo, a primeira coisa que é legal vocês saberem é que existe, até mesmo enquanto a gente está editando uma vista de 3D, existe a possibilidade da gente ligar o que a gente chama de caixa de corte. Isso daqui é uma função bem importante, tá? A caixa de corte, ela vai ser uma espécie de aquário onde o nosso projeto está. E para onde nós movermos selecionando essa caixa, né? Regra da cor azul, qualquer coisa que eu selecionar e ficar azul pode ser editável. Então, olha só, se eu puxar para dentro essa caixa de corte, eu vou mostrar, olha lá, o que acontece por dentro do projeto, tá bom? Então, ela serve também tanto para o processo, né, para o desenvolvimento aí do projeto, quanto para vocês terem aí uma vista 3D, por exemplo, imprimirem uma vista 3D com a visualização do interior, né? Quem quer mostrar aí o interior da casa, por exemplo, né, pode ter essa vista desse jeito aqui, editada para se ver na parte de dentro, né? Ligar ou desligar a luz, conforme a necessidade aí. E, inclusive, a caixa de corte pode ser movida de modo a esconder essa partezinha aqui de baixo, tá? Mas, gente, a caixa de corte, se a gente não esconder, se a gente não desligar, digamos assim, essa opção, ela vai aparecer na nossa impressão do projeto. E nós não queremos que isso aconteça. Portanto, existe um outro comando que vai dialogar com ela, que é o recortar vista e região de corte. Eu vou ativar os dois para vocês verem. Ele vai me dar uma nova caixa, olha só, que ela está bem afastadinha aqui. Essa caixa, por si, ela já recorta completamente a região da caixa de corte, ou seja, só vai aparecer na impressão aquilo que está dentro dela, tá bom? Por exemplo, se eu tirar toda essa parte de frente aqui do terreno, ó, ela não vai aparecer, mesmo com a caixa de corte totalmente ativada. E aí, inclusive, a caixa de corte pode até ser um comando, se tiver ativado essas opções, recortar vista e região de corte, eu posso até desligar a caixa de corte, ela não precisa aparecer, mas aí vocês não vão conseguir enxergar dentro, né? Então, é legal deixar a caixa de corte ativada caso vocês queiram uma impressão do que está acontecendo dentro do 3D. Caso vocês não queiram que ela esteja passando esse corte por dentro do 3D, ela pode ser desativada e apenas a recortar vista e região de corte vão ser suficientes. Nesse caso aqui, por exemplo, eu quero ver dentro da casa, né? Eu quero que a minha vista do 3D mostre o que acontece dentro da casa, né? Aqui no caso os forros não foram colocados ainda no projeto em processo, né? Mas eu não quero que apareça a caixa de corte, ó. Então vou abrir bastante a caixa de corte nesse sentido, vou deixar essa região de corte aqui recortar a frente do gramado, e o que eu vou fazer? Eu vou desativar a região de corte para que ela não seja visualizada. Aí ela continua cortando, mas ela não vai aparecer no 3D, beleza? Na impressão desse 3D aí. Então, ele vai imprimir aonde eu rotacionar, do jeito que eu quiser, ele vai imprimir apenas aquilo que eu colocar dentro desse recortar vista. Se eu desativar o recortar vista, ó, ela vai me mostrar o projeto como um todo, completo, tá? E se eu desativar a caixa de corte, ela não vai me mostrar mais o que acontece dentro do 3D. Independente de qualquer coisa, a minha edição feita neste 3D, na vista 2, não altera aquilo que eu estou vendo neste 3D na vista 1. Então, se vocês quiserem criar várias posições de 3D para impressão, vão duplicando essas vistas aqui, clicando com o botão direito, duplicar vista, duplicar, e aí vocês renomeiam para ter várias vistas, vários detalhamentos, beleza? Vamos falar um pouquinho agora do corte, né? Como é que eu faço esses cortes? Vamos lá para a planta baixa.
aqui nós temos várias opções de corte, gente. Uma inovação grande do método BIM é isso, é que a gente pode passar quantos cortes quisermos com o projeto pronto, que eles já são criados automaticamente. Que vocês podem ver de A a I, todos os cortes passados aqui são construídos automaticamente pelo Revit a partir do momento que o 3D, o projeto completo, já está pronto. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui nesse corte D aqui, ó. E eles também têm as suas configurações independentes, né? Já estão aqui, né, os níveis, os eixos de desenho, a escada onde exatamente ele passa na planta baixa, algumas cotas referenciais, né, que eu posso mudar a sua cor, o seu padrão, conforme nós vimos, né, na aula anterior, selecionando e aqui em editar tipo, né, na barra de propriedades, posso transformá-las, já que eu estou usando paredes avermelhadas aqui, né, para dar um contraste, eu posso usar as cotas pretinhas, que vão facilitar bastante, tá? Então, gente, é muito interessante essa ferramenta, porque a gente não precisa ter medo, né, de passar vários cortes. Como que a gente constrói, como a gente faz essa edição, né, do corte criado? Vamos lá, vamos criar um corte novo aqui. Em arquitetura, na aba arquitetura, né, nós temos a opção de section. Arquitetura. Desculpa, gente, não precisa dessa aba arquitetura. Aqui nós temos os eixos. Os cortes vão ser construídos aqui na barra de atalhos rápida, tá? Ou o atalho SE. Então, eu vou passar um corte aqui, por exemplo. Eu vou passar um corte aqui no meio, ó. Onde nós temos essa pia aqui do banheiro, só que virado para o outro lado. Então, eu passei o corte, ele já apareceu nesse sentido, né? Chamou de corte número 1, virado para lá. Eu vou apertar essa setinha para inverter a ordem de visualização desse corte. E eu vou renumerá-lo também, ó. Esse aqui é o corte criado. Eu vou renomeá-lo aqui, ó. Selecionando ele aqui, na barra do navegador, eu vou colocar J, né? Seguindo a sequência aí dos cortes criados. E uma outra coisa também aqui que eu vou fazer é selecionar essa linha e vou apertar esse sinal de ruptura aqui, ó, para ele soltar essa linha, não ficar passando dentro do meu desenho. Eu posso mover essa bolinha azul, né? Regra da cor azul, qualquer cor que esteja em azul pode ser editado. E vou editar aqui a posição, né? Puxando para um lado, puxando essa bolinha para dentro, puxando a linha para fora, na melhor posição aí conforme a necessidade, tá? Aqui também, se eu me arrepender novamente, eu posso selecionar e apertar na setinha aqui de, né, modificar a posição, que não tem problema. Então, vamos lá para o corte J, né? Dando 2 cliques aqui no cantinho do J, ou dando 2 cliques aqui no navegador de projetos, eu vou. Mas, professora, esse corte não tem nada a ver com os outros cortes. Olha, por exemplo, o corte D, como tá bonitinho, colorido. E olha do corte J, que coisa estranha. Ele não tem as mesmas cores. Ele, né, tem algumas linhas aí sobrando, né? Vamos ver o que acontece, gente. Essa linha aqui, ó, se vocês observarem, é a extensão que nós vimos do recortar vista e região de corte. Então, eu vou desativá-la, ela vai desaparecer. Aqui apenas estão os níveis, né? Só que os níveis estão bem grandes, eu posso reduzi-los também, movendo aqui na bolinha azul, né? Deixando eles mais pertinhos uns dos outros. Eu vou gastar o tempo da aula fazendo isso, mas vocês podem fazer isso aí, caso aconteça, né? Reduzir ou diminuir essas linhas aí de níveis. Bom, aqui nós também podemos despoluir, né, a quantidade de informações, por exemplo, tirando esses cortes daqui, né, a visualização de outros cortes. Então, eu vou selecionar um corte qualquer e vou apertar VH, que ele vai esconder
né, a visualização totalmente desse elemento, conforme nós já vimos numa aula anterior também. Para reativar, se eu me arrepender, eu vou em VG, e aqui em VG, em categorias de anotação, eu tenho os cortes que eu apaguei aqui, ó. Só selecioná-los, eles aparecem de volta. Mas nesse caso, VH para escondê-los, tá? Essa linha de eixo também eu posso esconder esse número 1 aqui, ou reativá-lo, conforme a minha necessidade, tá? Nós podemos também esconder essa linha de detalhe, que foi criada automaticamente por conta das outras visualizações que já existem na planta. Também selecionei e apertei VH. E agora nós podemos fazer as edições. Ó. Vejam que, em primeiro lugar, a vista do corte D está no nível de detalhamento alto. E aqui no corte J está baixo, ó. Então, nós vamos ativar o nível alto, que aí já aparece com as cores, com as achuras, com as paredes em cortes achuradas de preto, né, um padrão sólido. O padrão realista me traz a cor, né, uma parede aqui de tijolinho, uma parede, né, num tom aí terroso, né. Então, eu vou deixar no tom realista, assim como estão os outros cortes. Vejam, gente, que realmente o padrão de representação é bem realista, bem interessante, né? E aqui podem ser criadas as cotas, nós vamos ver numa das últimas módulos, né? Categorias de anotação, onde nós vamos ver os textos, as cotas e etc. E aí, se eu quiser recortar a vista, se eu não quiser que mostre tanto essas linhas aí de níveis, né? Eu posso vir aqui, ó, reduzir, né? Tirar esse nível situação aqui, porque esse nível da planta de situação não é para ser mostrado nessa etapa. E aí, esconder aqui, ó, eu apenas ativei a vista da região de corte para eu poder delimitar. Agora que eu delimitei, eu escondo para que ela não apareça. Se eu quisesse, por exemplo, mostrar só um detalhe desse corte aqui, por exemplo, só esse detalhe da cozinha aqui, eu poderia fazer a região de corte recortando somente esse trecho da cozinha e depois desativar o meu desenho em volta. Isso aqui é interessante para fazer detalhes, né, no projeto, inclusive selecionando aqui a escala. Você pode fazer aí vários tipos de detalhe na escala 1 para 20, na escala 1 para 10, até onde você quiser trabalhar. Beleza? Mas vamos deixar aqui esse corte I do seu tamanho original, né, com essas linhas de nível também, não tem problema deixá-las aqui por enquanto. Né, vocês podem editar aí do tamanho que vocês quiserem, ou até mesmo esconder os níveis, se não forem necessários nesse momento, ou numa vista, né, que pode aparecer também, vocês apertam o VH, que eles vão sumir daqui. Bom, agora vamos ver em relação a corte. Vocês já viram como cria, né, já criei vários, vocês podem criar vários também aqui na barra de atalhos rápido, ou SE, né, que é o comando para corte. Vamos apertar esse fechar vistas, gente. Se a gente tiver por exemplo, numa planta e quiser que todas as outras janelas abertas sejam fechadas, basta clicar aqui, fechar vistas inativas, que é bem útil para não ficar pesando o desenho. Vamos falar então das elevações, né? As elevações são essas setinhas, né? Setinhas de vistas que foram criadas aqui nessa planta. Elas estão escondidas, né? Então, vamos ver onde elas se encontram lá no VG. Vocês podem ver que aqui no VG, em categorias de anotação, né, onde estão as cotas e as chamadas de detalhe, os textos, as elevações estão desativadas. Então, eu vou reativá-las aqui e as setinhas aparecem, né? Elas vão aparecer mal posicionadas, né? Vocês podem selecionar aqui em nuvem e aproximar o botão do mouse, que ele já aparece com o formato de mover, tá bom? Se eu selecionar assim, ó, o mover não aparece, tá, gente? Então, eu seleciono como nuvem mesmo. E aí, ó, seleciono como nuvem e aí consigo mover. Nesse caso, veio o corte, mas é facilmente reposicionar. Então, pessoal, como que eu faço para criar uma nova vista? Por exemplo, então, eu posso criar, né? Aqui, por exemplo, a gente vê uma vista em cada
canto do projeto e não vemos aqui essa vista dessa fachada lateral. Tem várias formas de criar. Ou a gente chega pertinho da vista aqui que já foi criada e segura com o mouse e aí ativa essas possibilidades aqui. Eu posso clicar aqui para ativar uma dessa. Eu vou cancelar. Ok. Então, clicando perto aqui, segurando com o mouse, eu vou ativar, desativar ou criar novas. Ou eu venho aqui na aba Vista, Elevação, e clico aqui do ladinho para criar uma nova vista. Aqui vocês podem renomear, tá bom? Darem um nome. Com 2 cliques vocês ativam, com um clique no botão direito em renomear, vocês criam essa nova vista, tá bom? As vistas, elas são a mesma questão, elas estão aqui com a sua edição, né, com a sua característica, né, tanto de escala, quanto de visualização de cores, quanto luz, sol ou não, e elas podem variar conforme eu abro as outras vistas. Então, o interessante é vocês criarem o mesmo padrão para a representação de cada uma delas, assim como foi feito nos cortes. Nós também temos aquilo que nós chamamos de vista de plantas, né? Vistas de plantas são essas plantas dos pavimentos aqui que vocês viram, né? Cada uma delas foi criada e pode ser criada duplicando. Por exemplo, se eu quiser criar um outro pavimento, número 1, uma outra vista, esse está representando de forma sucinta apenas o layout. Esse aqui está representando, o pavimento 1 está representando muitos mais detalhes, com mais cortes, com mais cores, com cotas. Né? Se eu quiser criar um novo padrão, é só eu clicar com o botão direito aqui, duplicar vista, eu vou ter um outro pavimento 1 com configurações diferentes, para uma outra necessidade de impressão. Né? Agora, nós temos aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui uma das elevações, elevação 4, vocês veem que está tudo apagado, todas as linhas de níveis, né? Então, eu vou selecionar aqui, aplicando a região de corte, e vou ver aqui acima que eu criei um outro nível superior. Então, em VG, eu vou ativar categorias de anotação, eu vou ativar, deixa eu ver se os níveis estão aqui, níveis estavam desativados, né, porque é uma fachada. Mas vejam que eu tenho aqui uma planta de situação, ó. Eu tenho um nível chamado situação que foi criado e não foi criada uma planta, né, chamada situação. Então, eu posso criar uma planta, uma vista de planta, né, além de todas essas que já foram criadas, com o nível térreo, primeiro pavimento, caixa d'água, né, cumieira não foi, por exemplo, cumieira também não está aqui, além da situação, né. Então, se eu quiser criar uma planta chamada cumieira, né, ou uma planta chamada situação que ainda não existem, elas existem apenas aqui no plano de níveis, né, eu vou também aqui na aba vista, vista de planta, planta de piso, e aí eu crio a planta de situação, tá bom? Essa plantazinha aqui, que é a planta de piso que eu vou criar. Então, eu aperto aqui em situação, criei essa planta de piso, tá? Aí eu tenho que fazer as configurações que nós vamos ver, configurações de visibilidade, né? Aqui, por exemplo, a gente precisaria inverter a visualização para baixo, né? Para que a gente possa observar os vários elementos aqui da caixa d'água na planta de situação. Geralmente é uma planta que tem características bem diferentes de escala, né? A gente vai ver a edição lá na próxima aula desse módulo 5, propriedades da vista, né? Além dessa vista, então, que nós falamos agora, que é a vista de planta, nós temos também outras vistas, tá? Como a vista de legendas, que é essa daqui, legendas, e nós temos também vistas de desenho, né, que são chamadas vistas para a gente inserir imagens.
Então, para inserir uma vista de legenda, a gente vem aqui em Nova Legenda, escolhemos aqui o nome, escolhemos a escala, ok? Ele abre esse campo. Dentro desse campo, eu posso colocar tanto tabelas, tá? Posso criar uma tabela, depois a gente vai ver como acrescentar uma legenda, como escrever um texto, tá? Nós podemos vir aqui na aba anotar, colocar uma legenda e escrever, por exemplo, observação, seguir as cotas do projeto, sei lá, né, vários tipos de observação que a gente faz na prancha, né, então a gente precisa inserir uma vista de legenda, ela vai chamar aqui legenda 1, né, a gente pode renomeá-la também, colocar aqui pra gente saber, observações, né, pra gente inserir dentro da planta, né, da impressão, elas precisam estar na barra do navegador, tanto as tabelas, quanto as imagens, quanto as legendas, quanto os textos, precisam estar compondo a barra do navegador para aparecerem depois na montagem da prancha, que vai ser uma aula mais para o final. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu inseri um texto e eu vou criar uma outra legenda aqui, ó, que eu vou colocar imagem. Pode deixar na escala mesmo, porque depois eu vou editar na prancha conforme a necessidade. E aí eu vou vir aqui em inserir e eu posso fazer a inserção de uma imagem dentro dessa vista de legenda. Por exemplo, vamos pegar uma imagem qualquer aqui na área de trabalho. Vamos pegar uma foto de alguém vai pegar mal. Vamos pegar essa imagem aqui, que é uma marcenaria, um desenho de um projeto realizado, e vamos colocar aqui, tá? Independente do tamanho que ele estiver aqui, né, ele vai ter uma escala específica e quando a gente montar na prancha, ela vai, nós vamos na prancha também poder aumentar ou diminuir a imagem. É importante que essa vista de legenda esteja aqui, como uma das imagens compondo a barra do navegador, como um tópico da barra do navegador, para ela entrar depois na montagem da prancha, que vai ser um dos nossos últimos módulos, né? O nosso penúltimo módulo vai ser a montagem e edição da prancha, e a gente vai poder usar todos os elementos, todas essas vistas, sejam vistas de plantas, de elevações, de cortes, e inclusive do 3D que nós duplicamos aqui, tá bom? Ficamos aqui. Na próxima aula desse módulo 5, vamos falar sobre algumas edições, algumas propriedades dessas vistas que nós criamos, que é importante a gente saber editar.